Olá, vamos começar direto com um número que, olha, chama a atenção. 4 milhões de beneficiários do INSS receberam uma notificação importante recentemente. O que será que está acontecendo, hein? Pois é, essa notificação é nosso ponto central hoje. É sobre a convocação para a prova de vida. Um procedimento que, assim, muita gente já conhece, mas que mudou bastante, né? E gera muita dúvida e, infelizmente, até abre espaço para golpes. É verdade. E para a gente entender bem essa história toda, a nossa conversa aqui vai se basear num artigo da Isto É Dinheiro, que saiu agora, dia 24 de outubro de 2025. O objetivo aqui é simples: destrinchar o que essa notificação significa, quem é que precisa correr atrás, como fazer isso, por que existe essa prova de vida e, claro, como se proteger de gente mal intencionada. Queremos deixar tudo, assim, bem claro. Ok. Vamos lá então. Para começar, essa notificação aí foi para todo mundo que recebe algum benefício. Quem são essas 4 milhões de pessoas exatamente? Bom, esse é um ponto-chave, até para evitar preocupação desnecessária, né? Não foi para todo mundo, de jeito nenhum. Foi especificamente para um grupo de cerca de 4 milhões de beneficiários. São aquelas pessoas para quem o INSS não conseguiu fazer a confirmação automática de vida. Sabe? Usando aquele novo sistema de cruzar dados do governo. A grande maioria, felizmente, não recebeu e nem precisa fazer nada agora. Ah, entendi. Então é um grupo específico mesmo, que ficou de fora dessa validação automática. E como é que eles souberam? Chegou carta, e-mail, como foi? A comunicação foi, assim, bem direta. Ligada ao próprio benefício, foi pelo extrato bancário. O aviso aparece ali no mesmo extrato onde a pessoa vê o depósito do INSS todo mês. É um canal interessante, né? Talvez porque seja um ponto de contato que com certeza quem recebe o pagamento tem. Faz sentido, é. O extrato é algo que o beneficiário, em tese, olha. Mas tem que ter uma atenção extra nesse documento, então. E tem prazo para quem achar esse aviso lá no extrato? Tem sim, e é bom ficar de olho nisso. O prazo é de 30 dias. Isso contados a partir da data em que a notificação apareceu no extrato do banco. Não é assim um tempo muito longo, né? Ainda mais que a pessoa precisa primeiro ver o aviso para depois poder agir. 30 dias, nossa, é curto mesmo. E se a pessoa não vir ou, sei lá, deixar passar esses 30 dias sem fazer a prova de vida, o que acontece? Vai ter problema. Olha, a consequência é direta. É o bloqueio do pagamento do benefício. O dinheiro simplesmente para de cair na conta até a pessoa regularizar a situação. É uma medida, assim, forte, né? Mas o objetivo é garantir que o dinheiro da Previdência vá para quem realmente tem direito, evitando pagamento para quem, por exemplo, já faleceu. Por isso a recomendação é: viu a notificação, haja logo. Bloqueio do pagamento? Nossa, isso é sério mesmo. Mas, olha, aqui é que a coisa fica bem interessante. Você falou que esses 4 milhões são exceções, porque a regra agora é a comprovação automática. Como assim? Como funciona isso? Parece uma baita mudança do jeito antigo, né? Mudou, e mudou muito. E para a maioria foi para melhor, bem melhor. Antes, né, todo ano era aquela obrigação. O beneficiário tinha que ir lá no banco provar que estava vivo. Agora, a responsabilidade principal se inverteu. É o INSS que tem que verificar de forma proativa, e isso é feito cruzando informações de várias bases de dados do governo. Que tipo de informação? Como é que o INSS sabe que alguém está vivo só olhando o banco de dados? Parece mágica. Não é mágica, não. São interações que a gente faz no dia a dia com serviços públicos ou atos civis que ficam registrados. Sai, por exemplo, se a pessoa acessou o aplicativo Meu INSS com aquele selo ouro ou usou o reconhecimento facial lá. Se fez empréstimo consignado com reconhecimento biométrico, se foi atendida presencialmente numa agência do INSS, fez perícia médica, até se vacinou na rede pública, atualizou o CAD único, votou na eleição. Nossa! Tirou ou renovou passaporte, carteira de motorista, RG, declarou imposto de renda. Qualquer uma dessas coisas registradas nos sistemas oficiais pode servir como prova de vida para o INSS. Que impressionante a quantidade de fontes. Então, isso quer dizer que a maioria das pessoas nem notou que fez a prova de vida esse ano? Exatamente. E os números que a Isto É Dinheiro traz mostram que funcionou bem. Mais de 30 milhões de beneficiários, isso dá uns 80% do total mais ou menos,
já tiveram a prova de vida confirmada automaticamente em 2025, sem precisar fazer nada, absolutamente nada. Para essa turma toda, a única mudança foi a comodidade, né? Acabou aquela ida anual obrigatória ao banco. 80% é muita gente. É uma prova de como a tecnologia e essa integração de dados podem mesmo simplificar a vida, né? Mas aí fica a pergunta, e os outros 20%? Esses 4 milhões que receberam a notificação, por que o sistema não achou eles? É que entram, digamos, as limitações ou as exceções do sistema, né? Essa validação automática depende de ter registros recentes nessas bases de dados. Se a pessoa teve pouca ou nenhuma interação registrada nesse período, sei lá, talvez mora em um lugar mais isolado, tem dificuldade para sair de casa, não precisou renovar documento ou ir ao médico recentemente, ou até por alguma inconsistência nos dados mesmo, aí o INSS não consegue ter aquela certeza para validar sozinho. Nesses casos, manda notificação para a pessoa dar um sinal de vida, digamos assim. Ah, então a notificação não é que tem um problema com o benefício em si, mas sim que o sistema automático não achou rastros recentes da pessoa. Exatamente isso. É um chamado para que o próprio beneficiário confirme, já que os meios automáticos não deram conta do recado naquele caso específico. A boa notícia é que, mesmo para quem foi notificado, as opções para fazer isso hoje são bem mais flexíveis do que antes. Certo. E quais são essas opções, então, para quem recebeu a notificação e precisa agir nesses 30 dias? Basicamente, tem 3 caminhos principais. Olha só. O primeiro é o digital, usando o aplicativo ou o site Meu INSS. A pessoa entra com a conta gov.br, aquela senha única para um monte de serviço do governo, né? E segue as instruções lá na tela. Pode ser que o sistema peça para fazer um reconhecimento facial usando a câmera do celular para ter certeza que é a pessoa mesmo. É rápido, dá para fazer de casa. Tecnologia ajudando. Legal. E a segunda opção? A segunda também é digital, mas pelo aplicativo ou site do banco onde a pessoa recebe o benefício. Alguns bancos já colocaram essa função dentro dos seus próprios sistemas. Aí o beneficiário faz a prova de vida por ali, às vezes também com alguma confirmação de segurança do próprio banco. O ideal é checar direto com o banco se ele oferece isso, sabe? Prático também, né? Usar o aplicativo do banco que a pessoa talvez já use para outras coisas. E para quem não tem muita intimidade com o aplicativo, com tecnologia, ou simplesmente prefere o jeito antigo, ainda dá para ir pessoalmente. Dá sim. A opção presencial ainda existe como alternativa. Se a pessoa preferir, ela pode ir lá na agência do banco onde recebe o benefício, leva um documento oficial com foto, tipo RG ou carteira de motorista, e aí faz no guichê mesmo. O importante é saber que essa não é mais a única forma, né? Nem a principal. Mas é uma opção para quem se sente mais seguro assim ou tem alguma dificuldade com o digital. Imagino mesmo. Alguém que mora numa área sem internet boa ou um idoso que não usa smartphone. Ter essa opção presencial ainda é super importante para garantir que todo mundo consiga fazer, né? Sem dúvida nenhuma. Ter os dois jeitos, o digital e o presencial, é fundamental num país como o Brasil com tanta diferença, né? Garante que a modernização não acabe deixando de fora justo quem talvez tenha mais dificuldade com a tecnologia. Faz todo sentido. Agora, vamos voltar um pouquinho. Por que toda essa trabalheira com a prova de vida? Qual é o motivo principal para esse procedimento existir? Olha, o que é fascinante aqui é que, por trás dessa logística toda, de tecnologia e tal, o objetivo é bem direto e fundamental para a saúde financeira do sistema. A prova de vida serve para confirmar que o titular do benefício está de fato vivo e apto a continuar recebendo. É a principal ferramenta que o INSS tem para evitar fraudes e pagamentos errados que poderiam acontecer se, por exemplo, o beneficiário falecesse e ninguém avisasse o INSS, entende? Entendi. É uma questão de controle mesmo, de cuidar do dinheiro público para garantir que ele vá para quem realmente tem direito. Parece óbvio, mas a Previdência é tão gigante que sem um controle assim, o risco de desvio seria enorme, imagino. E quais benefícios precisam dessa prova de vida? É para todos? A exigência é mais focada nos benefícios que duram muito tempo, sabe? Aqueles que a pessoa recebe por muitos anos, às vezes a vida toda. A gente está falando principalmente das aposentadorias por idade, tempo de contribuição, invalidez especial, das pensões por morte e também de alguns benefícios por incapacidade, como o antigo auxílio-doença, que hoje chama benefício por incapacidade temporária, mas só quando ele já dura mais de um ano.
Coisas mais curtas, tipo salário maternidade, auxílio reclusão, geralmente não precisam disso. Ah, clareou bastante. Foco nos benefícios de longo prazo. Agora, um ponto que a matéria da Isto É Dinheiro reforça muito, e com toda a razão, é a questão dos golpes. Sempre que mexe com dinheiro, dados, procedimentos online no telefone, os golpistas tentam se aproveitar, né? O que a gente precisa saber para não cair em cilada. Esse é talvez o alerta mais crucial de toda essa nossa conversa. O INSS é muito claro ao dizer que não entra em contato de forma ativa com os beneficiários para pedir para fazer prova de vida ou para pedir dados para isso. Ou seja, o INSS não vai ligar para o telefone da pessoa, não vai mandar mensagem no WhatsApp ou SMS, não vai mandar e-mail pedindo para clicar em link, passar senha ou fazer a prova de vida ameaçando bloquear o pagamento por esses canais. Isso é importantíssimo saber. Então, qualquer ligação, zap, SMS, e-mail que chegar falando que é do INSS pedindo para fazer prova de vida ou dar informação pessoal é, quase certo, golpe. Exatamente. A orientação é: desconfie sempre e não passe nenhuma informação. E tem mais um ponto importante. O INSS também não envia funcionário na casa do beneficiário para fazer prova de vida ou pegar documento. Existem situações bem específicas e sempre agendadas de visita social ou perícia médica em casa, mas nunca para essa finalidade de prova de vida de surpresa na porta. Se alguém aparecer assim, é muito suspeito. Ufa, é um alívio saber dessas regras. Mas dá um medo pensar que tem gente se aproveitando de uma coisa tão séria. Qual é a dica de ouro para se proteger, então? A dica é simples e direta. Nunca, jamais, em hipótese alguma, compartilhe seus dados pessoais, CPF, RG, número do benefício, senhas, seja do banco, do meu INSS, foto de documento. E não faça nenhum procedimento de confirmação por telefone, mensagem, e-mail ou por links que você recebeu sem pedir. Proteja suas informações. Se ficar na dúvida, desliga o telefone, apaga a mensagem e procure o canal oficial. E qual é esse canal oficial seguro para quem tem dúvidas sobre a prova de vida ou qualquer outra coisa do INSS? O canal oficial para tirar dúvidas por telefone é o número 135. A ligação é de graça se for de telefone fixo e tem custo de ligação local se for de celular. A central 135 funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 10 da noite. Lá o pessoal pode conseguir informação confiável, segura, saber como fazer as coisas, ver a situação do benefício e tirar qualquer dúvida. Anotado então. 135 é o número seguro e oficial do INSS. Isso levanta uma questão importante, né? Que é a da vigilância constante. Mesmo com a automação tentando facilitar a vida, os golpes ficam mais sofisticados. E isso exige que todo mundo, principalmente os mais vulneráveis, fiquem sempre alertas. Conhecer o jeito certo de fazer as coisas e os canais oficiais é a melhor defesa contra esses golpes que, infelizmente, sempre se renovam. É verdade. A informação é a melhor arma, sem dúvida. Então tá, o que tudo isso significa? Vamos amarrar as pontas aqui. Primeiro, 4 milhões de beneficiários receberam um aviso no extrato do banco para fazer a prova de vida, certo? Segundo, tem um prazo de 30 dias a partir desse aviso para agir e não ter o pagamento bloqueado. Terceiro, a notícia boa é que para 80%, mais de 30 milhões de pessoas, a prova de vida já foi feita automaticamente pelo INSS sem precisar fazer nada. Exatamente. E para esses 4 milhões que foram notificados, as opções são: usar o aplicativo ou o site Meu INSS, talvez com reconhecimento facial, usar o app ou o site do banco, se o banco tiver essa opção, ou, como alternativa, ir pessoalmente na agência bancária com um documento com foto. Além disso, a gente entendeu o porquê da prova de vida. É para combater fraude e garantir que os benefícios longos, como aposentadoria e pensão, sejam pagos certinho para quem está vivo. E, talvez o mais importante de tudo, alerta máximo contra golpe. O INSS não liga, não manda zap, não manda ninguém em casa para isso. Nunca passe seus dados por canais não oficiais e, na dúvida, liga para o 135. E se a gente conecta isso tudo num quadro maior? A gente vê um esforço grande do governo para usar tecnologia e diminuir burocracia, deixar os processos mais eficientes, como a prova de vida automática mostra bem.
Isso não só facilita a vida de milhões, mas pode até liberar gente e dinheiro dentro do INSS para outras coisas, né? Mas, por outro lado, também mostra desafios. Que tipo de desafios você vê? Olha, essa dependência do cruzamento de dados mostra que a qualidade e a integração dessas bases de dados são essenciais. Se tiver falha ou falta de atualização, pode gerar essas exceções, como os 4 milhões notificados. E também tem as questões de privacidade e segurança desses dados todos juntos, né? E claro, o desafio que sempre existe da inclusão digital. Garantir que a tecnologia não deixe para trás justamente quem mais precisa dos serviços. Que a gente, como cidadão, precisa ficar informado e atento. Olhar o extrato, saber como agir se precisar, como nesse caso da notificação. A comunicação pelo extrato, apesar de direta, ainda depende dessa vigilância de cada um. Sem dúvida. A modernização avança, mas a responsabilidade e a atenção individual continuam sendo peça-chave, tanto para cumprir o que precisa ser feito, quanto para se proteger de ameaças. Ter vários canais, o digital e o presencial, é um reconhecimento dessa complexidade toda. Exatamente, e essa nossa conversa toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Conforme o governo avança nessa digitalização, nesse uso intenso de cruzar dados para serviços como a prova de vida, que outras áreas da nossa relação com o Estado poderiam mudar nos próximos anos? E, talvez mais importante, como é que a gente garante que essa transformação aconteça de um jeito seguro, justo e que realmente melhore a vida de todo mundo, sem criar novas barreiras ou deixar a gente mais vulnerável? Fica aí a reflexão.